Tende amor à associação inteira dos irmãos. Essas palavras foram escritas há quase 2000 anos. Mas hoje precisamos delas mais do que nunca. Como podemos amar uma fraternidade tão grande, mundial? E nesse mundo insensível, o que podemos fazer para que nosso amor nunca diminua? Quando nos batizamos, passamos de fato a fazer parte dessa fraternidade. Nosso coração se encheu de alegria. Mas com o tempo, é muito fácil nos esquecermos das razões para amarmos essa fraternidade. Vamos recapitulá-las. Vejamos 3 atividades em que nossa fraternidade está empenhada. Está ocupada na obra de pregação. Presta ajuda aos necessitados. Reúne-se para adorar a Jeová Deus. Em primeiro lugar, nossa fraternidade prega as boas novas do reino de Deus em todos os cantos da terra. Jesse está se preparando para ir ao serviço de campo. You got everything? I think so. I'm all packed up and ready to go. Well, there's your coffee. Well, You thank gonna you. call me tonight? Mas por que Yes, tanta I'll bagagem? call you. Ele mora no Alasca, uma região enorme, mais de 2 vezes maior que a França. Muitas pessoas ali vivem em regiões tão remotas que só há um jeito de contatá-las: de avião. Não há estradas em 50% daquele território. É tudo deserto. Não há nem mesmo trilhas, mas há uns 200 povoados de esquimós, índios, tribos de atapascos, Tsimshian, Tlingit. Provavelmente há umas 70 mil pessoas espalhadas por essa região. Os irmãos escolhem cuidadosamente os povoados que vão visitar. Preparam o avião e convidam uma equipe de pilotos e publicadores para uma viagem de 2, 3 ou 4 dias. Sou piloto profissional. Esse é o meu ganha-pão. Voar é uma coisa emocionante, mas ao mesmo tempo é só um serviço mecânico. O que eu gosto mesmo é da pregação. Poder alcançar pessoas nessas regiões remotas e levar a verdade a elas. A gente sobrevoa regiões desabitadas, onde não se vê viva alma, e se pergunta, como deve ser este povoado? A gente fica naquela expectativa, como vai ser quando pousarmos? Os moradores desses povoados, em geral, ficam desconfiados de pessoas com roupa social. Assim, os irmãos abrem uma exceção e se vestem de modo informal para essas visitas. Primeiro, eles têm de conhecer você. Querem saber por que você está lá. Depois que entendem que você está lá levando uma mensagem da Bíblia, tornam-se mais receptivos. Mostramos verdades básicas na Bíblia, como no Salmo 83:18 ou em João 17:3. Deixamos nosso endereço e telefone e os incentivamos a nos contatar para que possamos estudar com eles. Naturalmente, esse tipo de testemunho também tem seus desafios: condições insalubres, nuvens de mosquitos ou até coisa pior. Em quase todas as casas nos disseram, cuidado com os ursos, porque eles haviam estado lá de manhã. Realmente precisamos ter cuidado. Esses desafios só servem para achegar os irmãos ainda mais. Você fica mais ligado aos irmãos. É uma experiência muito edificante. Pouco a pouco, nós trabalhamos o território, de modo que agora podemos dizer que o cobrimos todo com as boas novas pelo menos uma vez. Vários lugares já cobrimos 2 vezes e em algumas localidades já conseguimos fazer 3 visitas.
Esse trabalho que fazemos aqui me ajuda a perceber que estamos contribuindo para o cumprimento da profecia bíblica de Mateus 24:14, de pregar as boas novas em toda a terra habitada. Essas são regiões remotas e a sociedade está cuidando para que sejam alcançadas. Nossos irmãos descobriram que nesta sofisticada cidade europeia, como em muitas outras, a maioria das pessoas é um tanto apática em relação à mensagem da Bíblia. Os membros de uma congregação, porém, foram designados a pregar exclusivamente num território bem diferente: o enorme porto de Antuérpia. Os irmãos chegam às docas antes de os navios começarem a carregar as mercadorias. Usam esse tempo para pregar a motoristas de caminhão vindos de muitos países. Daí, é hora de embarcar nos navios. Eu me lembro que estava muito entusiasmada, mas também estava com medo, porque não sabia o que ia acontecer. Eu não sabia como era pregar no navio. As testemunhas sabem que vão encontrar pessoas de todas as raças e de diversas línguas. Às vezes há 10 nacionalidades a bordo. Dá para imaginar? Marinheiros de países distantes ou pouco conhecidos ficam surpresos de ver publicações bíblicas no seu idioma. Os marinheiros são muito interessados. No entender deles, só Deus pode protegê-los contra as forças da natureza e o mar. Nunca encontrei um marinheiro ateu, nunca. Os vídeos da sociedade são um ótimo instrumento para dar testemunho nesse território. Desse modo, já tivemos até 15 pessoas de uma vez assistindo a 3 vídeos que elas mesmas escolheram. E depois tinham muitas perguntas. Nesse território em constante mutação, como os irmãos conseguem revisitar os interessados? Cada semana, o jornal local diz que navios estarão no porto. Quando encontram um marinheiro interessado, os irmãos anotam cuidadosamente o nome do navio em que ele trabalha para poder contatá-lo de novo. Em pouco tempo, trazem os estudantes para as reuniões. Apenas nos 3 primeiros anos desde que a congregação foi formada, mais de 1.400 marinheiros de 41 países assistiram às reuniões. Em média, abrem-se 5 novos estudos bíblicos por mês. Um homem estava ansioso para ser testemunha de Jeová. Leu só uma revista e disse: "Ah, isso é a verdade." Começou a falar a outros e quando fomos ao navio ele estava pregando e disse: "Preciso de livros, preciso de livros." Uma vez fui a um navio de um país onde a nossa obra estava proscrita. Visitamos o navio em 3 noites. Da última vez ficamos até 1h30 da madrugada. Quando deixamos o navio, a tripulação inteira foi ao convés e todos diziam: "Adeus, testemunhas de Jeová, até o paraíso." Desde o início, passamos a amar essas pessoas. O Amazonas é o rio mais caudaloso do mundo. Mas também é uma via pública, uma estrada líquida que se estende por mais de 6.000 quilômetros, desde os planaltos do Peru, atravessando o Brasil até o Atlântico. Nas densas florestas peruanas, o Amazonas permite que nossos irmãos alcancem as pessoas com as boas novas. Pioneiros especiais se mudaram para esta região, uma das mais agrestes e remotas do mundo, para pregar às pessoas. Pelo rio, eles podem entrar diretamente em algumas aldeias. Às vezes, dão testemunho sem nem precisar sair do barco. Outras aldeias, porém, só podem ser alcançadas a pé. Eles são muito hospitaleiros. Convidam você para entrar. Dá para reunir a família inteira e todos se sentam para escutar. Às vezes, os moradores reúnem as crianças e pedem aos pioneiros que deem uma aula sobre a Bíblia. Nessa aldeia, a revisita é para o chefe. Os irmãos pregam para ele em espanhol e ele traduz a mensagem para a sua tribo.
os irmãos também encontram muitos interessados em uma colônia de leprosos. Aqui na região amazônica, às vezes você encontra nativos que nunca ouviram falar de Deus. É uma coisa maravilhosa poder transmitir-lhes a verdade. Os pioneiros prontamente admitem que esse território tem seus desafios. Quando vamos pregar na selva, um problema são as cobras. O calor, que às vezes continua a noite inteira. Falta de luz elétrica, de água encanada. Eu acho que é a solidão. Lutar contra a solidão, porque estou longe da família. Mas onde outros só veriam problemas, esses pioneiros veem soluções. Dirijo estudos bíblicos com as pessoas. Procuro fazer delas a minha família e encaro-as como meus prospectivos irmãos. Procuro ficar sempre bem achegado a elas para não sentir tanta solidão. As mulheres se tornam minhas amigas. Elas me contam seus problemas e eu procuro ajudá-las. Quando vemos as pessoas vindo ao salão, esquecemos do calor e das dificuldades. Fica óbvio que Jeová está abençoando o nosso trabalho. Graças a Jeová, no momento estou dirigindo 20 estudos bíblicos. E acho que metade dos estudantes vem ao Salão do Reino. Só há 3 testemunhas de Jeová na região e nós, 2 pioneiros especiais. Mas 89 pessoas assistiram à comemoração. Para mim, é um grande privilégio pregar o reino nesta parte do Peru. Saber que muitos irmãos estão fazendo o mesmo em outras partes do mundo realmente nos encoraja. Não estamos sós. Eles realmente não estão sozinhos. Em todo o mundo, os irmãos se empenham na mesma obra. Testemunhas que vivem nas cidades e aldeias maiores em Moçambique vão regularmente às zonas rurais remotas. Elas planejam suas visitas segundo a estação. Isso lhes permite falar com os laboriosos agricultores e com suas famílias. Em todo o mundo, os irmãos trabalham ombro a ombro, pregando às pessoas onde quer que elas se encontrem. E você, participa na pregação na região onde mora? Você talvez ache que o seu trabalho não tem nada de especial. Mas quando prega, não importa como nem onde, você está participando da mesma obra maravilhosa. Você faz uma obra que o achega aos seus irmãos. Uma obra que ajuda as pessoas, que salva vidas. Uma obra que agrada a Jeová Deus. Quem passa por aqui mal nota este terreno. Parece apenas um terreno baldio numa movimentada cidade japonesa. Para um dos nossos irmãos, porém, este lugar tem muito significado. Morei aqui por 27 anos. Eu, minha esposa e nossas 2 filhas éramos muito felizes aqui. Em 17 de janeiro de 1995, a vida de Takao Jinguji, como a de tantos outros em Kobe, no Japão, virou de cabeça para baixo. Quando o terremoto começou, houve um tremor, um grande tremor, mas eu não sabia o que estava acontecendo. Imediatamente, me virei, procurei a mão da minha esposa
e ela procurou a minha. Nos tocamos. Mas daí, com o próximo tremor, nossas mãos se separaram. Dos 5.500 mortos no terremoto, 13 eram testemunhas de Jeová e 2 eram pessoas não batizadas. O terremoto deixou mais de 300.000 pessoas desabrigadas. 350 lares de testemunhas de Jeová foram destruídos ou gravemente danificados. Kotoyo, a mais velha de 3 filhos, estava preocupada. Os destroços da casa dela estavam sendo retirados e seus pais estavam desaparecidos. Daí, vimos a mão de um homem. E os 2 estavam lá embaixo. Kunio Tsunasawa, um ancião, estava ao lado daqueles jovens quando os pais foram encontrados. O médico fez respiração boca a boca para tentar fazê-los respirar, mas não adiantou. A mãe e o pai estavam mortos. Takao Jinguji, que ficara preso sob os escombros, se arrastou para fora, ferido e desesperado para encontrar a esposa e a filha. O lugar onde minha esposa e minha filha estavam presas foi engolido pelas chamas. Tentaram apagar o fogo, mas não havia água, nem mesmo um extintor de incêndio. Não havia nada que pudéssemos fazer, só ficar parados, olhando. Para falar a verdade, saber que elas morreram instantaneamente me ajuda a enfrentar a dor. Consegui permanecer bem calmo. Naquela hora, realmente senti a ajuda de Jeová. Mesmo nos piores momentos, os irmãos estavam prontos a apoiar uns aos outros. Desde o instante em que tiraram meu pai e minha mãe de debaixo dos escombros, o irmão e a irmã Tsunasawa ficaram ao meu lado. Os 2 ficaram conosco e foram ao necrotério conosco. Ela segurou minha mão. Não falou nada, mas pude sentir que ela estava ali para ajudar. Diante de toda essa destruição, os irmãos imediatamente providenciaram ajuda humanitária. Os circuitos que dariam ajuda escolheram alguns salões do reino e deram instruções de como entregar suprimentos, água e comida nesses locais imediatamente. Embora tivesse acabado de perder a esposa e a filha, Takao Jinguji se ofereceu para prestar ajuda. Pude participar plenamente nessa atividade e, sem dúvida, senti a força de Jeová. Poucos dias depois, irmãos da congênere perto de Tóquio visitaram o local do desastre. As vítimas do terremoto ficaram muito emocionadas. Os irmãos logo ajudavam de outros modos, não só providenciando alimentos e água, mas também consertando as casas danificadas. Os vizinhos viram todos aqueles irmãos trabalhando e perguntaram mais ou menos assim: de onde eles vieram? São da sua religião? Logo de início, deu-se atenção às necessidades espirituais. O pastoreio, as reuniões cristãs e a pregação não foram interrompidos. Sabemos que haverá uma ressurreição. E divulgar essa esperança a outros ajuda a aliviar o coração dos que perderam uma pessoa querida. Em um programa de ajuda às vítimas do terremoto, elas eram levadas a um salão de assembleias onde tinham um quarto limpo para dormir, banho quente e todos os suprimentos necessários. Elas também assistiam a uma reunião e iam ao serviço de campo em uma área não atingida. Daí, nos levaram de volta para casa. Na minha opinião, foi uma atitude muito bondosa. O irmão e a irmã Nagai, pioneiros deficientes físicos de Kobe, ofereceram seu pequeno apartamento para ser usado como salão do reino. Tivemos um auge de 72 pessoas numa das reuniões realizadas aqui.
Os irmãos que usaram o local ficaram muito agradecidos, porque não tinham outro lugar para se reunir. Os irmãos se esforçaram para ajudar todos os que puderam, incluindo não testemunhas. Fomos ao maior hospital de Kobe e partilhamos com os que estavam ali alguns de nossos colchonetes, cobertores, arroz e muitas coisas. Anos depois, as pessoas ainda sentem os efeitos do terremoto. Faz 3 anos que tudo aconteceu, mas não passa um dia sem que eu pense no terremoto. Mas os sobreviventes do terremoto foram muito consolados por permanecerem achegados a Jeová e à fraternidade mundial. Naturalmente, às vezes fico abatido por causa da dor e da solidão. Mas nessas horas, o que me dá muito consolo é assistir às reuniões, ler a Bíblia e também as revistas. Irmãos preocupados conosco nos enviaram cartas e telegramas. Isso nos encorajou muito. Irmãos deixaram de ir trabalhar para nos ajudar, mesmo arriscando-se a perder o emprego. Pude sentir o amor deles. Kotoyo havia perdido os pais, mas logo fazia parte de outra família. Alguns meses após o terremoto, o irmão e a irmã Tsunasawa convidaram Kotoyo e seus irmãos para morar com eles. Eles nos deram forças para prosseguir. Os membros da minha congregação, bem como irmãos e irmãs de outras congregações, me consolaram muito. Eles diziam: nós é que ficamos encorajados de ver você presente às reuniões. Isso realmente me consolou. O terremoto havia devastado a cidade, mas a fraternidade emergiu do desastre mais forte do que nunca. Sinto no fundo do coração que os irmãos fazem exatamente o que Jesus nos ordenou. Eles amam seus irmãos, assim como Ele ama. Sou muito feliz de fazer parte dessa organização. Nos anos 90, houve muitas catástrofes. Em agosto de 1992, o furacão Andrew causou uma destruição terrível. Nossa fraternidade foi elogiada por prestar ajuda humanitária. Um jornal local comentou: ninguém está batendo a porta na cara das testemunhas de Jeová esta semana, mesmo os que ainda têm porta para bater. Uns 3.000 voluntários testemunhas de todo o país convergiram para a área da calamidade, primeiro para ajudar os seus, depois para ajudar os outros. O jornal acrescentou: qualquer organização militar invejaria a precisão, a disciplina e a eficiência das testemunhas. Os piores desastres dos anos 90 foram causados pelo homem. Em 1994, o ódio étnico e a guerra civil dilaceraram Ruanda e Burundi. Centenas de milhares foram mortos. Houve bem mais de 1 milhão de refugiados. Problemas similares afligiram a Libéria, Serra Leoa e o Congo. Nessas tragédias, centenas de testemunhas de Jeová perderam a vida. Milhares de outras sofreram com a pobreza, doenças, falta de moradia e fome. A fraternidade veio em socorro. Em julho de 1994, as testemunhas de Jeová da França, Suíça e Bélgica contribuíram bem mais de $1.600.000 para um fundo em benefício dos irmãos em Ruanda e Burundi. Era uma sexta-feira quando se avisou aos irmãos na Europa para fazerem doações. Na quarta-feira seguinte, enviaram 35 toneladas de provisões. Mais recentemente,
Os irmãos europeus juntaram mais de 400 toneladas de provisões para enviar aos irmãos em Kinshasa, no Congo. Esse tipo de ajuda salva vidas. Mas faz mais do que isso. Lembra a todos os envolvidos que nossa fraternidade não existe apenas da boca para fora. Ela é real. Talvez você nunca tenha tido a oportunidade de participar em programas de ajuda humanitária em situações extremas como essas. Quer dizer, então, que você não tem participação nessa obra? De modo algum. O amor. Nesse mundo atribulado, os problemas são muitos e variados. Quando você visita os doentes, quando ajuda os idosos e enfermos, quando tira tempo para consolar uma alma deprimida, quando mostra interesse pelos irmãos de fé, você dá a sua contribuição para o grande sinal identificador dessa fraternidade, o amor. Para a nossa fraternidade, nada é mais importante do que adorar a Jeová Deus. Nossos locais de adoração são modestos. Mesmo assim, são importantes. À medida que a fraternidade continua a crescer, são necessários cada vez mais salões do reino. Até recentemente, esse era um problema em Machate, uma cidade nas montanhas do Equador. 3 ou 4 irmãos com experiência em construção orientam os outros irmãos enquanto realizam o trabalho. Com a ajuda dos irmãos, podemos terminar o serviço em menos tempo e todo o trabalho é voluntário. Quando o trabalho preparatório termina, começa um período de intensa atividade. Muitos hermanos que são empregados ou trabalhadores seglares han hecho sus arreglos de antemano. Muitos irmãos pediram alguns dias de folga de seu emprego, a fim de poder vir e apoiar a construção. Isso é algo maravilhoso. Irmãos vêm de longe para ajudar a construir a casa de adoração de Jeová. Acabamos nos achegando mais uns aos outros e a Jeová. Nessas construções há muito trabalho para todos os voluntários. Os irmãos demonstraram uma atitude maravilhosa, alegre. Todos estavam dispostos a colaborar, dos mais jovens aos mais velhos. Todos os envolvidos querem que o novo salão sirva para um bom testemunho na comunidade. Durante a construção, as pessoas fizeram comentários positivos. Muitas ficaram impressionadas com a união das testemunhas de Jeová. Por exemplo, as pessoas veem que somos trabalhadores árduos, como formigas. Elas gostariam que outras pessoas na comunidade trabalhassem juntas desse jeito, para fazer o que é preciso. Por fim, o trabalho está terminado. E chegou a hora de dedicar o novo Salão do Reino. E assim, hermanos, este Salão do Reino será dedicado a Jeová. Esperávamos isso há muito tempo. Um novo Salão do Reino para receber mais pessoas. É uma grande alegria. Como disse, não tínhamos um local apropriado para nos reunir. Estou tão feliz que dá vontade de chorar.
Será que se reunir para a adoração é mesmo importante para a nossa fraternidade? Alguns governos descobriram a resposta quando proibiram essas reuniões. A Estônia, na Europa Oriental, garante liberdade religiosa aos seus cidadãos. Nossos irmãos agora estão livres para se reunir para a adoração. Mas há algumas décadas, em toda a Europa Oriental e na Rússia, as coisas eram bem diferentes. Os homens da polícia secreta, a KGB, disseram: onde está Jeová? Vamos nos certificar de que o nome Jeová nunca mais seja lembrado na Estônia. Vocês vão para um campo de trabalhos forçados, outros vão para a Sibéria. Onde está o seu Jeová? Fui deportado para a Sibéria. Na época, em 1951, eu tinha 8 anos. Ficamos lá 7 anos. Mais tarde, estive na prisão, de 1963 a 1966. Em 1951, mais de 300 foram deportados, incluindo meu pai e minha mãe, para que o nome de Jeová não fosse mais lembrado na Estônia, e ponto final. Assim começamos vida nova. Lá estávamos nós nas vastas estepes russas. Então, simplesmente passamos a pregar. Será que essa perseguição cruel acabou com as reuniões cristãs? Havia reuniões, mas não eram grandes. A gente se reunia em grupos pequenos para estudar. Nessas ocasiões se decidia o lugar e a hora da próxima reunião, e não podíamos nem mesmo dizê-los em voz alta. Viajávamos várias horas para chegar ao local. Antes das 7 horas da manhã, pegávamos as crianças, que eram pequenas. Às vezes, as levávamos dentro de uma sacola. Eles viajavam de ônibus e depois caminhavam vários quilômetros. Toda semana levávamos cerca de 12 horas para ir e voltar do estudo de A Sentinela. Como é que os irmãos arranjavam publicações para estudar nas reuniões? De início, não havia como copiar a Sentinela, a não ser com uma máquina de escrever ou à mão. Mas naquela época, era perigoso ter uma máquina de escrever. Não dava para escondê-la em qualquer lugar, porque podia ser encontrada com um detector de metal. Podia ser encontrada facilmente numa casa de madeira ou se fosse enterrada. Mas o telhado da minha casa é de metal. Perto da chaminé, embaixo do telhado, eu tinha um esconderijo. Os irmãos faziam cópias das publicações usando suas próprias matrizes e escondiam tudo com cuidado. E foi assim que sobrevivemos espiritualmente todos aqueles anos, apesar das dificuldades e perseguições. Ventos de mudança sopraram na Europa Oriental em fins dos anos 80 e início dos 90. Na Estônia, nossa obra foi legalizada em 1991. Especialmente para as testemunhas de Jeová, que se viram sob restrições por décadas na Estônia, ter liberdade foi, é claro, algo muito comovente. Agora que, por fim, tem liberdade para pregar, os irmãos na Estônia e em toda a Europa Oriental e Rússia se esforçam a convidar as pessoas para suas reuniões cristãs. Isso ocorre especialmente na época da comemoração da morte de Jesus Cristo, a reunião mais importante do ano. Um irmão lembra a última vez que a comemoração foi celebrada durante a proscrição. Foi na pequena casa dele. Havia exatamente 60 pessoas aqui. Dá para imaginar? 60 pessoas sentadas nesses aposentos. E para nós, isso era muita gente. Mas hoje, há várias congregações, cada uma com várias centenas de pessoas na assistência. У себя самого славою, которую для того, чтобы совершить волю Бога на земле. Logo se organizaram reuniões. Os irmãos estavam tão felizes. E nos meus ouvidos ressoavam as palavras: o nome Jeová nunca mais será lembrado na Estônia.
Lundazi, em Zâmbia, é uma aldeia incomum. Ela passa a maior parte do tempo vazia. Mas durante algumas semanas por ano, o local ganha vida. Centenas de irmãos viajam até lá para assistir ao congresso. Muitos caminham 3 dias. Nós não paramos no caminho, exceto para comer. Quando escurece, paramos, dormimos só algumas horas. E de manhã cedo, enquanto ainda está escuro, levantamos e recomeçamos a viagem. Ficamos muito cansados devido à bagagem pesada que temos de carregar. Mas quando chegamos aqui e vemos todos esses irmãos, ficamos muito felizes. Muitos chegam mais cedo para arrumar e preparar a aldeia. Outros juntam lenha para as muitas fogueiras que serão necessárias para fazer comida. Em pouco tempo, a aldeia está cheia de vida. Mas a obra mais importante é a preparação para o próprio congresso. Finalmente começa o programa. Não dá para dizer, meu irmão, o prazer que sentimos. É motivo de muita alegria mesmo. Depois do congresso, é hora da longa viagem de volta. Mas esses irmãos estão acostumados a extensas caminhadas. Para nós, caminhar não é novidade, porque nascemos na África, um continente onde muitos são pobres. É nosso modo de vida. Temos de seguir em frente, sem desistir. Não importa se há montanhas ou se temos de caminhar dia e noite. Só o que importa é a vida que buscamos obter no futuro. Outro grupo de testemunhas de Jeová não tem a opção de caminhar até o local do congresso de distrito. Elas moram numa ilha no lago Chiwa, em Malawi. A obra esteve proscrita por 27 anos. Realizávamos as reuniões só à noite, mas por algum motivo as coisas mudaram e agora podemos adorar e pregar publicamente. No lago Chiwa, como em boa parte da zona rural africana, as tarefas diárias para garantir a sobrevivência consomem muito tempo e energia. Nosso dia a dia é bem difícil. Os campos são estéreis, não produzem o suficiente. É muito difícil conseguir dinheiro para comprar equipamentos de pesca. Apesar das dificuldades, esses irmãos se sentem muito encorajados pelas reuniões. Para chegar ao congresso, é preciso preparar uma caravana. Há algumas dificuldades, porque a distância é muito grande daqui até o local do congresso. O principal problema é atravessar o lago. Quando chegam do outro lado, alguns irmãos vão de carro, outros de bicicleta, alguns pegam ônibus e ainda há outros que vão a pé, porque são muito pobres. Para alguns, esse congresso será marcante. Essa pequena congregação de 62 publicadores tem 7 candidatos ao batismo de um lado da ilha e 3 do outro lado. Mesmo alguns que se qualificaram para o batismo perguntam: vamos mesmo ser batizados ainda esta semana? Estão muito entusiasmados. Por fim, chegam ao congresso. Viajaram toda essa distância porque querem mesmo se alimentar espiritualmente. O que me deixa muito feliz nas reuniões é 1. Ver o rosto dos irmãos. 2. Ouvir as expressões deles. E 3. Cantar cânticos de louvor. Sinto que me associar com os irmãos é uma das coisas mais importantes na minha vida.
Todos ficam contentes quando os batizandos se põem de pé e confirmam em voz alta sua decisão de servir a Jeová. Eles vão dar o passo mais importante de sua vida. Neste dia, eles publicamente reconhecem a Jeová como seu soberano. Tornam-se também parte da nossa fraternidade. Depois do batismo, nossos 10 novos irmãos estão prontos para a viagem de volta. Mas sua carreira cristã está apenas começando. Quando você vai às reuniões cristãs, talvez não enfrente os mesmos desafios, mas tem de enfrentar seus próprios desafios. Todos nós temos. Apesar dos obstáculos, estamos presentes às nossas reuniões semana após semana. Por quê? A razão é simples. Pela mesma razão, nossos irmãos ficam comovidos quando podem voltar a assistir às reuniões livremente após anos de proscrição. Para mim, cada reunião e cada congresso era algo muito emocionante. Só conseguia fazer uma oração de agradecimento e dizer: Jeová, Jeová, enquanto as lágrimas rolavam pelo meu rosto. Pela mesma razão, somos levados a ajudar nossos irmãos em necessidade. Gostaria de aproveitar esta oportunidade para dizer aos irmãos em todo o mundo como estou agradecido por toda a ajuda que nos deram. Isso resume tudo. Naturalmente, sou muito grato a Jeová, que me trouxe a essa organização. Pela mesma razão, pregamos fielmente, onde e como pudermos. Ter a oportunidade de transmitir a essas pessoas uma mensagem que algumas delas nunca ouviram antes, mesmo tendo uma Bíblia, é o maior privilégio e uma grande honra. Pela mesma razão, dedicamos nossa vida a Jeová. Talvez tenhamos nos tornado parte dessa fraternidade há anos, mas o motivo de termos feito isso é cada vez mais forte. É a razão mais simples do mundo. Amamos a Jeová e, por isso, gostamos de aprender sobre ele e de ensinar outros a respeito dele. E amamos as pessoas que Jeová ama. Quando as ajudamos em épocas difíceis, não esperamos que Jeová nos agradeça. Nós é que lhe agradecemos. A fraternidade que ele nos deu é um presente que nos toca o coração. A cada dia que passa, temos mais motivos para amar nossa associação inteira de irmãos.